Bom dia a todos que estão aqui presentes e a quem nos assiste de casa ou do seu trabalho pela TV Câmara. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos da audiência pública, a qual irá tratar das questões atinentes à arbitragem no âmbito do poder público. Convido o senhor amigo Vitor Rangel, conselheiro tutelar, para a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor. Confiança. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Palavras do Senhor. Eu, já na mesa, quero não somente agradecer a presença, mas anunciar também a representação aqui da OAB, a doutora Eveline Ramalho, que é membro da Comissão de Mediação e Arbitragem, advogada e membro da comissão, representando a OAB Paraíba. Henrique Leno, advogado, professor de Direito da Unip, a qual vai nos dar uma belíssima abordagem sobre o tema. Foi, na verdade, a pessoa que provocou, né, representando aí vários e vários alunos que têm trabalhado, inclusive com algumas alunas aqui. Já na mesa, então, eu, como não tenho um vereador secretariano, vou ler aqui o expediente na mesa. O requerimento de número 24153/2018, de nossa autoria, e de senhor presidente e senhores vereadores, requeiro na forma regimental e após a apreciação do plenário, realização de uma audiência pública a ser realizada no dia 9 de novembro de 2018, às 10 horas, no plenário senador Humberto Lucena, para tratar das questões atinentes à arbitragem no âmbito do poder público. Requeiro ainda que sejam encaminhados os convites para a Prefeitura Municipal de João Pessoa, aos cuidados da Procuradoria Municipal, o Tribunal de Contas da Paraíba, do Estado da Paraíba, e para a Camarb, Câmara de Mediação de Arbitragem Empresarial, a fim de apresentar números e compartilhar boas práticas. Sala das Sessões, Câmara Municipal de João Pessoa, 17 de outubro de 2018, vereador Tiago Lucena. Temos aqui justificativa de ausência do Tribunal de Contas. Bom dia. De ordem do senhor presidente, conselheiro André Carlos Torres Pontes, justificamos a impossibilidade de representante nesta Corte, na audiência pública a realizar-se hoje, às 10 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, face ao acontecimento do SINAOP, Simpósio Nacional de Obras Públicas, que acontece no Centro Cultural Ariano Suassuna, no período de 5 a 9/11, com a participação ativa dos membros e técnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Na oportunidade, agradecemos o convite e desejamos sucesso ao evento. Atenciosamente, Ana Cristina Moreira da Cunha, chefia do Gabinete da Presidência. Registrar aqui algumas presenças.
Vitor Rangel, advogado e conselheiro tutelar. Doutora Luciana Prioste, advogada. Ana Cláudia Silva Figueiredo, contadora e estudante de Direito. Doutora Gabriela Mangueira, advogada. Adailto Barreto, assessor da Secretaria de Turismo de Setur. Tair Aragão, estudante de Direito. Sérgio Murilo de Lucena Nunes, assessor do deputado Ranieri Paulino. Bom, eu estou aqui hoje como aluno também, e desde que nós iniciamos o mandato, não poderia ir ali na tribuna, porque não tem um vereador aqui para me substituir na presidência, então eu teria que ficar aqui sentado. E essa temática foi uma temática levantada desde o início, né, por Henrique, e aqui eu agradeço a presença de vocês e agradeço a presença de quem está aqui no plenário, e também agradeço a quem me mandou mensagem perguntando qual o link para assistir ao vivo, porque não poderia vir, Henrique, para assistir um pouco sobre essa audiência, que é um tema, posso dizer assim, vanguardista na cidade de João Pessoa. Eu preciso entender cada vez mais. Henrique me passou tem me passado sempre alguns links para que eu possa ler, e algumas coisas me chamaram a atenção nesse sentido. A arbitragem é algo que traz também esse sentimento cada vez mais do crescimento coletivo da nossa sociedade. Por que eu digo isso? E foi algo que eu identifiquei em alguns textos que li aqui no site Jota, quando um depoimento de um árbitro, falando ali da sua primeira experiência como árbitro, e ele tinha ali, ele teve que segurar a impaciência dele por causa da discordância de outros árbitros, né, de pensamentos, né, de opiniões naquele julgamento, naquela mediação. E o depoimento dele fala que, terminada a sessão, ele não tem aquele sentimento de eu consegui, eu falei isso, eu falei aquilo, fui eu que consegui juntar as partes e conseguir um acordo. Não. Ele não conseguiu, hora nenhuma, ter essa individualidade. E aí esse é o ponto que eu puxo dessa questão de construir juntos. E aí é onde o nosso Projampa preza muito isso. Eu prezo muito mais de dividir com alguém o mérito sobre a ideia de um projeto do que dizer aqui na tribuna que essa ideia é de Tiago Lucena ou de alguém do nosso mandato. Essa é o principal norte do Projampa, que deixou de ser um aplicativo, hoje é um sentimento, é um site, uma plataforma de democracia digital. E ele fala, eu vou ler aqui uma parte que ele diz, assim: curioso é que não me sinta irrelevante. Pode ser ilusão, mas penso fazer diferença nas arbitragens. Acabo influindo. Naquele primeiro processo, por exemplo, ajudei meus colegas a entenderem melhor o problema geral. E eles também me fizeram valorizar aspectos que, no início, não me pareciam decisivos. Minha vaidade tem de confessar, constrangida, eu não teria feito melhor sozinho. Mesmo assim, em cada arbitragem que se inicia, há a ilusão de que agora sim vai ser a minha vez. Todo mundo vai saber, vou ser muito feliz num caso inesquecível. Nunca é. Sempre a necessidade de deliberar a três e em silêncio, longe do olhar admirado do mundo que talvez nos fizesse tão bem. Sempre a necessidade de conter a exuberância. E ele continua: se continuo no ramo, é porque arbitragens não servem mesmo para fazer os árbitros felizes e plenos. Quem sabe, seja por isso que, ganhem ou percam, as partes confiam nelas. Então, é algo que trouxe uma grandiosidade a esse tema imensa, e aí, logicamente, com todo e o devido respeito à magistratura, a arbitragem traz essa característica de ser julgado, de ser mediado ali por pessoas que entendam daquele assunto de forma técnica. Né? Vocês imaginem, aqui eu vou fazer uma humilde comparação, aqui na casa,
faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, e tem temáticas que eu não entendo, graças que tenho assessores para também me orientar e estudar aquele assunto, e não somente a constitucionalidade daqueles projetos na CCJ. Os projetos também vão a plenário, e tem temáticas que os vereadores, não somente aqui, os parlamentares de forma geral, votam sem conhecer daquele assunto. Então, tem que ter muito cuidado também nos nossos votos, sim ou não, aqui na casa, porque, às vezes, um simples voto, entre aspas, que a gente dá ali, pode estar impactando negativamente uma classe ou a sociedade como um todo, somente por achar, pela ementa, que aquele projeto vai fazer bem à sociedade. Então, trazendo essa humilde comparação, a gente traz também para julgamentos importantíssimos e instâncias que, cada vez mais, são várias instâncias que a justiça tem, e com a arbitragem isso reduz, né, sem precisar daquele trâmite todo judicial. Hoje a gente sabe muito bem que a burocracia que existe no Poder Judiciário é grande. Quanto tempo dura um processo? Um simples processo, você imagine um processo complexo. Quantas instâncias passam, quanto tempo passa na mesa de um magistrado, não criticando aqui os magistrados, mas a quantidade de processo que eles possuem para julgar, e, por muitas vezes, de julgar um processo, um assunto, que ele não tem nenhum conhecimento técnico, somente o aspecto jurídico. E aí, julgar algo não é somente o aspecto jurídico, não é somente eu julgar aqui, na CCJ, a constitucionalidade daquele projeto, é debater também a temática em plenário. Então, daí a importância, cada vez mais, desse... Não é tão vanguardista, mundialmente falando, a arbitragem, logicamente, porque já faz um bom tempo que isso vem sendo trabalhado, mas aqui e até culturalmente, como a gente vinha falando lá dentro, trazer a arbitragem para a Paraíba, que é um estado extremamente político, a gente respira política, a gente respira lados partidários, cores partidárias, e como trazer idoneidade, né, isenção nos árbitros. Quem escolher, quem serão os árbitros para julgar certos temas que não vão pender para o lado. E aí, essa discussão, não vou aqui cometer a gafe de discutir isso tecnicamente, porque também sou aluno aqui hoje, e Henrique vai nos dar essa aula. Reverendo também pode falar de algumas experiências na OAB e também em escolas, como você vinha conversando ali comigo, e outras pessoas que queiram discutir, tirar dúvidas, porque, mais do que uma audiência pública, esse momento aqui agora é um registro, é uma aula que a gente vai ter para que esteja nos anais da TV Câmara, que esteja no YouTube. Quem está nos assistindo aqui agora vai poder assistir isso depois. Quem não assistiu pode compartilhar para que a gente possa divulgar cada vez mais esse tema. A temática arbitragem é desconhecidíssima. Eu venho conhecendo um pouco mais por causa desse debate, e eu a gente teve a honra de ter Henrique no nosso gabinete no comecinho do mandato. A gente perdeu ele, nosso mandato perdeu ele por causa da sua capacidade de galgar voos maiores, e tenho certeza da sua competência de estar nos maiores, nos pontos mais altos, por causa da sua capacidade, da sua inteligência e da sua vontade de fazer cada vez melhor. E eu vejo como seus alunos e todo mundo que está ao seu lado também reflete isso aí. Então, tenho certeza que é uma grande honra para a gente. Foi uma grande honra perdê-lo, porque acho que a sociedade ganha bem mais. Então, gente, trazer esse debate para João Pessoa de extrema importância. O governo do Estado do Rio de Janeiro já implementou isso naquele estado, então é algo que já vem acontecendo no Brasil. Vamos tentar que João Pessoa fique nesse mapa aí de inovação, de vanguardismo, para que a gente tenha menos burocracia, que a gente consiga resolver esses litígios de forma menos burocrática, de forma imparcial, e que a gente tire cada vez mais esse peso no cidadão de esperar muito do Estado. Então, a gente pode, não somente no poder público, essa é uma temática que a gente está debatendo aqui para o poder público, mas já vem ocorrendo aí na área privada já há um bom tempo e trazendo bons resultados.
Então, foi uma fala de abertura, não técnica, mas de muita vontade que isso aconteça, de muita vontade que as pessoas conheçam cada vez mais da arbitragem e que participem do debate. A gente vai aí, o que a gente vai direcionar aqui pós-audiência é construir esse projeto de lei como forma de indicação para enviar ao Executivo, e aí quem quiser, não somente quem está aqui presente, quem quiser participar dessa construção, vai estar aberto a sugestões, vai estar aberto a gente sentar junto e enviar isso aí para o Executivo, para que a gente tenha infelizmente não tem aqui ainda do Executivo, da Procuradoria, mas fazer essa comunicação com eles, para que a gente tenha esse sinal que João Pessoa está, sim, inovando, não somente em tecnologia ou robótica, mas a gente tem que inovar, seja qualquer área, porque a inovação é um tema transversal. Então, Henrique, você quer falar daqui, dali? Pode, fique à vontade para usar a tribuna, tenha o tempo necessário para falar sobre a temática, sabendo que não somente nós que estamos aqui vamos lhe escutar, mas também essa vai ser uma aula que vai ficar registrada aí, e quem quiser, após Henrique, a gente também vai facultar a palavra, Eveline, quem quiser também no plenário, quiser contribuir, tirar alguma dúvida, vai poder ficar à vontade, e também quem está nos assistindo, se quiser enviar alguma pergunta via rede social, pode também enviar, que a gente vai estar aqui tentando responder. Com a palavra, Henrique Lennon. Obrigado, senhor presidente, de cumprimentá-lo, cumprimentar também a doutora Eveline e demais presentes, especialmente os alunos de graduação, de pós-graduação da área de Direito, que puderam participar deste momento, e debater um tema que certamente ainda é desconhecido no âmbito legislativo municipal. Mas que tema é este que tem despertado tanta atenção da sociedade civil de João Pessoa, da sociedade civil paraibana, que há 2 semanas um time de João Pessoa, o time do Centro Universitário de João Pessoa, foi o campeão da 9ª competição brasileira de arbitragem e mediação em São Paulo, vencendo, numa final muito disputada, a tradicional Universidade de São Paulo, e sendo o melhor de 56 times. Que tema é esse que tem despertado tanta atenção da sociedade, que hoje nós temos grupos de estudos em arbitragem e em mediação, tanto no Centro Universitário de João Pessoa, quanto na Universidade Federal da Paraíba, os quais produzem um trabalho admirável, nacional e internacionalmente reconhecido. Que tema é este que a sociedade civil tanto tem investido seus recursos, seu tempo, em que estudantes de graduação têm dedicado dias e noites pesquisando, que universidades, instituições de ensino têm dedicado recursos em eventos, em palestras, que a própria Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba têm desenvolvido incentivos normativos e educacionais. Que tema é este que tem movimentado tanto a sociedade e só agora a Câmara Municipal de João Pessoa desperta para ele? Com essa indagação, não poderia deixar de iniciar minha exposição parabenizando o vereador Tiago Lucena, ora presidente desta sessão, por trazer este tema da sociedade para o debate na Câmara Municipal de João Pessoa. Na verdade, eu acredito que a decisão de Tiago de acolher este debate reflete, na verdade, uma coerência do seu mandato, que aqui aproveito para elogiar, por se tratar de um vereador que tem trazido para a Câmara uma representação em nome, de fato, do empreendedorismo, da valorização do indivíduo como minoria mais vulnerável perante o Estado, da valorização de temas que estão na pauta da sociedade. Então, Tiago, receba meus cumprimentos por trazer este tema ao debate na Câmara, mas saiba que, na verdade, isso reflete a coerência do seu mandato de representar a sociedade e não a si mesmo. Então, parabéns por essa postura, muito, na verdade, que é a mais esperada de um parlamentar, de um representante do povo. Bem, na verdade, a arbitragem é uma mudança de mentalidade. Estamos habituados, tanto pela educação que recebemos no ensino formal, no ensino
fundamental, no ensino médio, e principalmente falando para uma plateia que tem muitas pessoas da área jurídica, principalmente a educação que nós recebemos nas faculdades, tudo isso nos habitua a pensar que o Estado resolverá os nossos problemas. Não entro nem em um debate sobre direitos sociais, sobre saúde, sobre educação. O debate aqui é sobre justiça. Mesmo para aqueles que defendem uma participação maior ou menor do Estado nas áreas sociais, a percepção de que apenas o Poder Judiciário pode resolver os seus problemas é muito forte. É uma percepção arraigada, como eu disse, no nosso ensino, seja o ensino básico, seja o ensino especificamente jurídico. A arbitragem revoluciona essa perspectiva. A arbitragem, embora seja um mecanismo muito antigo na história da humanidade, tem um passado muito recente no direito brasileiro. Apesar de, na história do Brasil, termos grandes árbitros, por exemplo, o Dom Pedro II era indicado como árbitro para resolver conflitos de fronteiras entre países. Epitácio Pessoa, mais recentemente, o paraibano, era muito indicado, muito requisitado para resolver conflitos, não apenas entre estados, por exemplo, entre os estados de São Paulo e do Paraná, mas também conflitos entre o governo federal, a União, e empresas estrangeiras. Pouco antes, inclusive, de ser eleito presidente da República, Epitácio Pessoa arbitrou um caso muito importante entre o governo federal, entre a União, e investidores de Londres. Isso aconteceu em 1918. E o curioso desse caso, que, na verdade, demonstra o histórico, a força que a arbitragem tem no nosso passado, é que a cláusula de arbitragem tinha sido assinada pelo governo imperial. Então, quase 50 anos antes, ainda, Dom Pedro II assinou um contrato de investimentos com investidores londrinos, e naquele contrato havia previsão de arbitragem para resolver os conflitos entre o poder público, que é justamente o que a gente vai debater hoje, e investidores estrangeiros. Então, embora a arbitragem seja, ao mesmo tempo, antiga, ela é normativamente muito recente, porque a lei federal que disciplina a arbitragem é de 1996. E aqui vem um aspecto muito interessante da lei brasileira de arbitragem. Ela foi todo formulada pela sociedade civil. Assim como hoje a sociedade civil de João Pessoa abre a oportunidade de desenvolver uma lei própria de arbitragem, nós tivemos, no âmbito federal, uma proposta feita pelo Instituto Liberal de Pernambuco, capitaneado especialmente pelo advogado recifense Petrônio Muniz, dos professores Carlos Alberto Carmona, da área de processo, da Universidade de São Paulo, e da professora Selma Ferreira Lemes, da área de Direito Internacional. Os três fizeram um projeto de arbitragem e deflagraram uma operação intensa para que a sociedade civil, e aí já em aliança com associações comerciais de São Paulo, pudesse apresentar ao Congresso Nacional uma lei de arbitragem inspirada na Lei Modelo de Arbitragem elaborada nos anos 80 pela Organização das Nações Unidas, pela Comissão de Direito do Comércio Internacional das Nações Unidas. Então, a Lei Brasileira de Arbitragem, que foi, ao final, defendida, capitaneada pelo senador Marco Maciel, foi aprovada em 1996 como resultado de pesquisas, de pressões, de incentivos da sociedade civil, tanto de advogados, tanto de professores, quanto de agentes da indústria do comércio. Então, é uma lei que nasce para aperfeiçoar a prestação da justiça no nosso país. Então, existe também essa coerência, Tiago, entre o que nós estamos fazendo hoje nesta audiência pública e a lei de arbitragem no âmbito nacional. Outro ponto interessante da arbitragem no Brasil é que, apesar de ter sido aprovada em 1996, ou seja, há mais de 20 anos, todos os governos subsequentes ampliaram o Instituto da Arbitragem. Então, a arbitragem, como eu disse, foi capitaneada ao final pelo senador Marco Maciel, foi aprovada, foi sancionada a lei de arbitragem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e todos os governos posteriores, sem exceção, todos os governos federais posteriores ampliaram a arbitragem.
Evidentemente, existem diferenças ideológicas entre os presidentes que sucederam, mas todos eles valorizaram a arbitragem. Ainda no governo Fernando Henrique, por exemplo, tivemos a abertura do mercado para concessões públicas, as privatizações, e na regulação dessas concessões públicas havia indicações de arbitragem. No âmbito do governo Lula, de 2003 a 2010, tivemos diversas iniciativas também ampliando as possibilidades de arbitragem, inclusive com o poder público. A sucessora do presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff, também fez diversas alterações legislativas que ampliaram a arbitragem, seja nas sociedades anônimas e, mais recentemente, de forma muito mais específica, ampliando a possibilidade de arbitragem com o poder público. O tema da arbitragem com o poder público é delicado porque, saudavelmente, o gestor público se preocupa em cumprir a lei. Evidentemente, temos o princípio constitucional da legalidade, segundo o qual a administração pública, os agentes públicos, só podem praticar algo se estiver previsto em lei. Então, existia também uma preocupação do poder público, dos agentes públicos, melhor dizendo, em ter um fundamento normativo que autorizasse essas pessoas, esses gestores, a celebrar convenções de arbitragem. Então, no âmbito federativo, a primeira movimentação nesse sentido foi do governador Antônio Anastasia, em Minas Gerais, que, em 2011, pioneiramente, sancionou uma lei mineira de arbitragem. Posteriormente, como eu disse, em 2015, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou uma lei que dizia claramente que era possível que a administração pública, direta e indireta, participasse de procedimentos de arbitragem. Mais recentemente, o então prefeito de São Paulo, João Dória, aprovou por meio de decreto a possibilidade de solução alternativa de disputas com o município de São Paulo. Não era especificamente arbitragem, mas era um mecanismo alternativo chamado Dispute Board, também muito útil. E neste ano, em 2018, o governador do Rio de Janeiro aprovou também pela via do decreto o uso de arbitragem em contratos administrativos. Então, eu fiz esse breve histórico para mostrar para vocês que, tanto no âmbito federal quanto no âmbito, digamos, federativo, já temos iniciativas sobre a possibilidade de arbitragem com o poder público. Mas eu tenho falado muito sobre o cenário da arbitragem, sobre a importância da arbitragem, e talvez eu ainda não tenha explicado, até porque a ideia da audiência é ser também mais didática, explicado o que é a arbitragem, como ela se diferenciaria do Poder Judiciário. Porque tanto eu quanto o presidente da sessão, o vereador Tiago Lucena, falamos que seria uma alternativa ao Judiciário. Mas que é, então, a arbitragem? Como ela poderia ser realizada de forma bem prática? Na verdade, todos nós estamos habituados a buscar o Poder Judiciário para resolver problemas que não conseguimos negociar por nós mesmos, ou seja no âmbito comunitário, temos aqui, inclusive, representantes do Conselho Tutelar, e a própria doutora Eveline, que tem uma experiência de mediação comunitária, mas quando não conseguimos resolver conflitos no âmbito comunitário ou de forma negociada, buscamos o Poder Judiciário. Porque a percepção que se tem, que é correta, é que o Poder Judiciário dá a última palavra. A definitividade de uma sentença judicial, evidentemente depois de esgotados os recursos, dá às pessoas que buscam o Judiciário a segurança de que todos os meios que elas tinham disponíveis foram esgotados e aquele era o último caminho, aquele era o caminho para resolver determinado conflito. A arbitragem permite que as pessoas também tenham uma sentença definitiva, mas essa sentença não será proferida, não será elaborada pelo juiz de direito, um profissional sério, um profissional que passe em um concurso concorrido, um concurso disputado, desde já registro, assim como o próprio vereador presidente fez, a admiração pelo Poder Judiciário e a ideia de que a arbitragem não veio para concorrer ou para diminuir o Poder Judiciário. Ao contrário, a ideia é que o Poder Judiciário tenha determinados conflitos e os mais específicos, os mais difíceis, os mais complexos, possam ser levados à arbitragem. Então, a ideia da arbitragem é plenamente colaborativa. A ideia da arbitragem é colaborar com o Poder Judiciário sem qualquer tipo de concorrência, sem qualquer tipo de prejuízo ao Poder Judiciário.
Mas qual é, então, a diferença? É que, quando eu levo uma causa ao Poder Judiciário, o tema é sorteado, a ação é distribuída, e, dependendo da competência, né, se for uma causa trabalhista, se for uma causa consumerista, se for uma causa de família, ou se for mesmo uma questão contratual, vai ser distribuído para um juiz competente, mas não existe nenhum tipo de controle sobre qual será o juiz que julgará determinada causa. No caso específico do poder público, nós temos as varas da Fazenda Pública, mas em João Pessoa temos mais de uma vara da Fazenda Pública e cada vara tem juízes titulares, juízes substitutos, não existe nenhum tipo de controle sobre qual será o juiz que julgará determinada causa. E a ideia não é nem ter controle sobre a pessoa que fará o julgamento, mas ter controle sobre a formação daquela pessoa. Porque, especialmente no âmbito das varas da Fazenda Pública, que são ligadas à justiça comum, por definição, o juiz de direito deve saber quase todos os assuntos disponíveis no ordenamento. Basta consultar, por exemplo, o edital do concurso público para juiz de direito. Claro, nós temos, por exemplo, juízes do trabalho, que prestam um concurso mais específico, mas, no caso dos juízes de direito, eles têm que saber uma gama de assuntos que envolve direito de família, direito do consumidor, direito criminal, direito administrativo, direito financeiro, quase todo o direito brasileiro, que todos sabemos não é pequeno, né? Não é um catálogo pequeno de leis que nós temos. Então, a ideia da arbitragem, a principal diferença da arbitragem em relação ao Poder Judiciário, é que, na arbitragem, as partes podem escolher a pessoa que fará o julgamento. E, como eu disse, não é necessariamente escolher a pessoa pelo conhecimento, pelas relações que se tem com aquela pessoa. Ao contrário, é escolher um árbitro que seja especialista naquela matéria. Como eu disse, o juiz de direito é obrigado a estudar uma ampla gama de assuntos e, obviamente, por mais admiração que tenhamos ao juiz de direito, é humanamente impossível que uma pessoa domine todos os assuntos, seja especialista em todos os assuntos. Então, às vezes, um contrato entre o município de João Pessoa e uma empresa que presta, por exemplo, serviços hospitalares, uma empresa que fornece aparelhos médicos, que fornece monitoramentos médicos para os hospitais municipais, é um contrato tão complexo que um juiz de direito, que tem uma formação generalista, precisaria de dias de estudo, de semanas de estudo, para se inteirar do tema que será discutido, para depois saber quais são as pretensões do município, quais são as pretensões da empresa privada, e depois proferir uma sentença justa. E isso tudo com base em metas que o Conselho Nacional de Justiça impõe aos juízes, com várias atribuições administrativas que hoje os juízes têm, com a necessidade de ter férias, com a respeitável necessidade de ter um momento com a sua família. Então, a ideia de esperar dos juízes um conhecimento específico pode ser, na verdade, substituída pela arbitragem. Porque, na arbitragem, nesse caso, por exemplo, do município de João Pessoa e da empresa que fornece serviços aos hospitais municipais, pode ser escolhido como árbitro, como juiz, um especialista em questões hospitalares, um advogado que tem anos, décadas de experiência no mercado hospitalar, ou mesmo um médico que tenha experiência, por óbvio, na organização de serviços hospitalares. Na arbitragem, não se exige que o árbitro seja bacharel em direito. Não se exige sequer que a pessoa, o árbitro, tenha formação específica. Então, eu posso, por exemplo, numa concessão pública, envolvendo o município de João Pessoa e os serviços de iluminação, os serviços de transporte, concessões ou permissões, eu posso formar um painel de arbitragem com um advogado, uma pessoa especialista em direito, um engenheiro ou uma pessoa com especialidade na área matemática, que possa saber como estão os preços das passagens, por exemplo, e outro advogado ou uma pessoa com uma formação diversa. Mas a ideia da arbitragem é selecionar o árbitro não com base nas relações que ele tem com as partes, ao contrário, desde já deixo isso muito claro, mas sim com base na formação específica que ele tem. Por isso que eu disse um pouco antes que a arbitragem serve para colaborar com o Poder Judiciário. Porque se nós tirarmos, por exemplo, se nós transferirmos esses processos muito complexos que o município de João Pessoa tem no Poder Judiciário para árbitros, os juízes de direito
terão mais condições de julgar as outras causas que eles têm, e eles têm muitas causas, execuções fiscais, questões de servidores públicos, então eles vão poder prestar mais atenção em outras questões. Mais uma vez, lembrando que a arbitragem é para colaborar. Então, alguns podem estar, talvez, se indagando nessa questão mesmo da indicação dos árbitros. Como eu disse, a ideia é escolher especialistas. Especialistas com base em cada causa ou com base em cada contrato. Não se trata, e aqui fazendo o esclarecimento que eu disse mais cedo, não se trata de escolher com base nas relações. Isso, inclusive, vai ser um dos pontos que nós vamos ter que desenvolver, nós, sociedade civil de João Pessoa, vamos ter que desenvolver no futuro. Como será a indicação dos árbitros? Como eu disse, no município de João Pessoa, nós temos muitos contratos com hospitais, contratos de concessão e de permissão. Esperamos cada vez mais que existam contratos de infraestrutura, já que a mobilidade urbana é uma pauta sempre presente para os cidadãos de João Pessoa. Então, talvez esses tipos de contratos mais complexos possam ser os ideais para a arbitragem. Então, os árbitros serão escolhidos não porque eles são, por exemplo, relacionados ao prefeito de turno, não este ou aquele, mas o prefeito que estiver no seu respectivo mandato naquela época. Mas serão escolhidos com base na capacidade técnica e desde que não tenham nenhuma relação com as partes. O que eu estou dizendo, na verdade, o que eu estou provocando é uma nova cultura. É preciso que todos nós desenvolvamos em João Pessoa uma nova cultura de solução de conflitos. Por isso que eu fico, mais uma vez, feliz em ver estudantes de direito, chegaram inclusive outros, que ora cumprimento, envolvidos nesse debate. Porque são esses estudantes que hoje brilham em competições nacionais e internacionais de arbitragem que construirão uma cultura de arbitragem. Na arbitragem, não há lugar para corrupção. Na arbitragem, não há lugar para favorecimento. Na arbitragem, não há lugar para improbidade. A arbitragem no Brasil, muito respeitada porque é séria. Foi construída do zero por pessoas muito comprometidas com a prestação da justiça. Então, esse cuidado deve ser incorporado pela sociedade civil. Em um tempo que estamos acompanhando tantas mudanças culturais na política e no judiciário, é tempo de despertar, é tempo de advogados, estudantes de direito e, principalmente, as empresas privadas despertarem para a arbitragem, porque este não é um lugar para a corrupção, o compadrio, o favorecimento, o jeitinho. A arbitragem é um instrumento respeitável e deve continuar sendo quando for implementado em João Pessoa, quando for trazido para a Paraíba. Eu devo até destacar, senhor presidente, que o Brasil é hoje um dos países mais admirados e mais buscados no âmbito da arbitragem. Eu tive a oportunidade já de representar o UNIP em competições de arbitragem na Áustria, na Alemanha, na China continental e em Hong Kong. E em cada lugar a que nós íamos com o time, percebíamos que o Brasil é muito respeitado. Por quê? Porque a arbitragem veio da sociedade civil e permaneceu sendo organizada por pessoas que têm a vocação para aquilo. Então, quando se escolhe um árbitro, como eu já falei e reitero porque é um ponto importante, está-se em busca de uma pessoa vocacionada para o julgamento. Lembrando um ponto importante, o árbitro não é uma figura permanente. Ninguém é árbitro por profissão. Inclusive, duvidem até da figura da carteirada do árbitro. Não existe isso. Não existe carteirinha de árbitro. Não existe brasão da República em Câmara de Arbitragem. Se for, está errado. Inclusive, há vários precedentes do Poder Judiciário condenando esse tipo de prática. O árbitro é uma pessoa vocacionada que é escolhida para aquela causa específica. Ele é juiz. O artigo 18 da Lei de Arbitragem deixa isso bem claro. O árbitro é juiz de fato e de direito, mas ele é juiz a partir do momento que ele aceita ser árbitro e ele termina de ser juiz no momento que ele assina a sentença. Depois que ele profere a sentença, ele não é mais árbitro. Então, por isso que eu digo, é necessário haver uma vocação para a arbitragem. Ninguém é árbitro permanentemente. As pessoas são escolhidas para a arbitragem especificamente para aquele conflito. Por isso que eu digo, é uma mudança de mentalidade. Bem,
Entre as vantagens da arbitragem em relação ao Poder Judiciário, além dessa especificidade do julgador, eu posso destacar também, senhor presidente, a celeridade. Sem julgar aqui as causas da notória morosidade do Poder Judiciário, que certamente demandaria uma outra audiência específica, e não é um tema fácil de ser debatido, mas o fato é que, infelizmente, existem certos gargalos na administração da justiça brasileira. Todos nós aqui já tivemos algum processo e sabemos que, apesar dos esforços dos juízes e dos servidores do Poder Judiciário, é difícil ter celeridade no processo judicial. No caso da arbitragem, como eu disse, é possível disciplinar o procedimento de forma autônoma. Se o município de João Pessoa e a empresa privada com a qual ele tem um contrato decidirem fazer uma arbitragem em 6 meses, eles terão, em 6 meses, uma sentença. E essa sentença não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Se o município de João Pessoa ou a empresa privada quiser rever o mérito dessa sentença, tecnicamente eles não podem, a princípio eles não podem. Então, evidentemente, com contratos complexos, 1 ano, 1 ano e meio, pode ser mais adequado para se chegar a uma solução. Mas isso pode ser livremente estipulado pelas partes. Se o município de João Pessoa e uma empresa que presta serviços para o hospital tiverem uma questão urgente, eles podem também conseguir uma tutela de urgência, uma decisão provisória por parte do árbitro. O árbitro, como juiz, pode conceder uma decisão provisória, uma tutela de urgência, para que uma das partes possa ter o seu direito garantido de forma provisória. Se pensarmos, por exemplo, nesses exemplos de hospitais, às vezes a empresa precisa dos seus equipamentos, mas o município de João Pessoa não pode deixar hospitais sem os equipamentos. Então, existem questões de urgência que precisam ser solucionadas de forma célere. Então, o árbitro também pode apreciar essas questões de urgência. Um ponto que se toca muito na arbitragem, que é muito observado pelas empresas privadas, é a questão do sigilo. O procedimento de arbitragem, em regra, é sigiloso. Isso é importante, às vezes, especialmente no município de João Pessoa, quando se tem contratos em que as empresas têm informações sigilosas. Não sobre a execução do contrato, necessariamente, mas sobre os segredos industriais, patentes, questões que só aquela empresa domina e, por questões de mercado, ela não quer ver divulgadas. Todos nós sabemos que, em regra, o Poder Judiciário tem processos públicos. Em regra, o processo no Poder Judiciário é público. Na arbitragem, é o contrário. Em regra, o processo é sigiloso. Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, uma preocupação do vereador Tiago Lucena em defender o polo tecnológico em João Pessoa. Cada vez mais empresas de tecnologia têm vindo à cidade de João Pessoa. E existe uma proteção cada vez maior também aos dados pessoais por parte das empresas de tecnologia. Inclusive, o governo federal, recentemente, aprovou uma lei de proteção de dados. Então, cada vez mais temos empresas de tecnologia no município, mas essas empresas, em regra, preferem manter seus dados, seus segredos industriais sigilosos. Então, a arbitragem pode ser um mecanismo interessante para proteger esses dados, essa documentação que as empresas pretendem juntar. Aqui existe um ponto importante para que nós equilibremos o interesse da sociedade em saber o que é que o município de João Pessoa está debatendo nos seus processos e também o interesse das empresas em ter suas informações sigilosas. Uma solução que vem sendo adotada é que seja divulgado sempre o número de processos que o município, que a administração pública tem em câmaras de arbitragem. Essa é uma solução que pode ser encontrada. Então, ao mesmo tempo que os cidadãos podem ter acesso a essa informação, né, de quais são os processos que o Estado, né, que o poder público está envolvido, as informações sigilosas são preservadas. Entre outras cautelas que se deve ter na arbitragem com o poder público, temos, por exemplo, a experiência que se observa, que foi lançada no Rio de Janeiro, que se observa já da prática de outros estados, que é o chamado credenciamento de câmaras. Não existe talvez a representante da OAB possa até falar de outra experiência, mas, a rigor, não existe, nacionalmente, uma fiscalização das câmaras. O que acontece, na verdade, é uma seleção de mercado.
o Brasil hoje tem câmaras muito admiradas, nacional e internacionalmente. O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o escritório local da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, a Camarb, a Câmara de Arbitragem Empresarial, que nasceu em Minas Gerais e hoje tem escritórios em São Paulo, Rio e Recife, a Câmara da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Enfim, existem câmaras muito renomadas. Mas, em tese, é possível instituir uma Câmara de Arbitragem a qualquer momento, porque não existe, por parte do poder público, uma fiscalização das câmaras. Então, talvez, em uma possível lei municipal sobre arbitragem com o poder público, possa ser incluída uma previsão de que, para se utilizarem câmaras de arbitragem, só podem ser indicadas aquelas que estão em uma lista aprovada, por exemplo, pela Procuradoria do Município, pelo Gabinete do Prefeito, com base em critérios objetivos. Então, uma lista de 3 a 5 câmaras, por exemplo, pode ser um aspecto interessante. Assim, o próprio município dá liberdade para os particulares escolherem qual é a Câmara de Arbitragem que vai administrar o procedimento, mas, ao mesmo tempo, o município tem a oportunidade de ter uma previsibilidade e possivelmente descredenciar câmaras que não se revelam muito respeitáveis. Outro ponto que eu mencionei é que, pela lei brasileira, em tese, eu posso indicar um árbitro sem qualquer vinculação a uma Câmara de Arbitragem. Mas o recomendável para a administração pública é sempre ter uma arbitragem chamada institucional, ou seja, sempre ter uma arbitragem ligada a uma Câmara de Arbitragem específica. Porque, assim, essa entidade vai poder administrar o processo, uma espécie de cartório. E, se a Procuradoria do Município, ou mesmo se os advogados da empresa privada precisarem de alguma informação, precisarem de guardas de documentos, essa Câmara de Arbitragem pode fazer esse serviço. Então, a recomendação é que seja uma arbitragem sempre institucional. Um aspecto que eu já mencionei, mas é importante também ter como cautela para a lei municipal de arbitragem, por fim, a questão da indicação dos árbitros. É preciso entender como haverá esse critério de seleção dos árbitros, como o município de João Pessoa indicará os seus árbitros, como as empresas privadas indicarão seus árbitros, como evitar, em um Estado, até já mencionado pelo presidente, um Estado pequeno, como evitar que não haja árbitros que, por exemplo, já tiveram alguma relação no passado com as partes. Como eu disse, a cultura da arbitragem no Brasil se desenvolveu no sentido de evitar qualquer tipo de conflito de interesse. Então, é impossível, por exemplo, é inadmissível, por óbvio, indicar árbitros que são parentes ou relacionados a uma das partes. Isso já está previsto na lei. Mas uma cultura que se tem desenvolvido, por exemplo, é evitar indicar árbitros que, no passado, já foram advogados de uma das partes, verificar, por exemplo, se já fazem muitos anos que um determinado árbitro já deixou de ser advogado, qual seria a posição ideal. Enfim, os pontos que eu enxergo para debate seriam primordialmente estes. Como o município de João Pessoa pode se preparar para indicar árbitros, como serão os custos dessa arbitragem e outros temas que podem ser trazidos à discussão, tanto agora na audiência pública, quanto oportunamente quando da elaboração de um projeto e também por parte, espero, do próprio Poder Executivo. Enfim, eu espero ter sido suficientemente didático na exposição. De fato, a arbitragem é um mecanismo de muito cuidado, é um mecanismo que merece a nossa atenção e tem tudo para para contribuir com a prestação jurisdicional no âmbito do Poder Executivo, no âmbito dos contratos administrativos. A expectativa, repito, não é concorrer com o Poder Judiciário. A expectativa é colaborar com a prestação jurisdicional, porque o árbitro também é capaz de fazer justiça. Ao solucionar o contrato entre o município de João Pessoa, empresas concessionárias, empresas permissionárias, empresas privadas que prestam serviços ao município de João Pessoa, o árbitro estará colaborando com a prestação da justiça. Ao reduzir o tempo de um processo, o município de João Pessoa está efetivando o princípio da eficiência. E a eficiência do Estado, a eficiência da gestão, é algo que tem sido buscado
por toda a classe política, felizmente, isso tem sido muito exigido por parte da sociedade. Então, acredito que a arbitragem, como demanda da sociedade, deve ser valorizada pelo Poder Legislativo, e já está sendo. Mais uma vez, parabenizo o presidente Tiago Lucena pela iniciativa. Deve ser bem acolhido pelo Poder Executivo, seguindo os exemplos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também de Pernambuco, que em 2015, que em 2015 também passou a ter uma lei própria. E ter em mente sempre, tanto aqui os estudantes presentes, quanto os advogados, quanto os demais cidadãos de João Pessoa, que a arbitragem não é um espaço para a corrupção. A arbitragem será sempre, deverá continuar sendo, um âmbito sério de defesa da justiça. Não há espaço para conchavo, para compadrio. A arbitragem é justiça. Muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição. Obrigado, Henrique, pelas palavras, na verdade, pela aula. Antes de passar as perguntas para ele, que eu já tenho aqui, eu queria facultar a palavra para a Eveline, representante da OAB, que pode falar daqui ou da tribuna como achar melhor. Bom. Primeiramente, quero cumprimentar, né, o presidente da sessão, vereador Tiago, cumprimentar o professor Henrique Lenon e parabenizar pela iniciativa de trazer um tema tão importante a plenário. Aproveitando as palavras do professor Henrique em relação à arbitragem, a OAB, esse ano, fez um convênio com o TJ, né, que chama selo OAB TJ Recomenda, justamente na preocupação de... Não é de fiscalizar, porque não existe essa fiscalização, como o professor comentou, mas da gente recomendar essas câmaras que prestam um bom serviço à sociedade, para que a arbitragem realmente funcione e esses processos arbitrais não retornem para o judiciário. Então, o judiciário abriu essa oportunidade e hoje a gente já tem essa abertura do judiciário em acatar essas resoluções de conflitos alternativos, né? Então, já tem hoje e também tem o projeto que a gente fez de mediação comunitária, no qual os órgãos, tanto do município como do Estado, se fizeram presente, mostrando que também estão abertos a esses métodos alternativos de conflitos e dialogaram com a sociedade. E essas questões que hoje poderiam estar no judiciário foram resolvidas através da mediação, que é o outro método de soluções de conflito. Então, um tema muito importante, muito atual, e que a gente deveria ter essa preocupação de trazer e divulgar aqui para a Paraíba, certo? A OAB tem essa preocupação, e, através da Comissão de Mediação e Arbitragem, a gente tem divulgado que os advogados cada vez mais se familiarizem com a arbitragem, que eles apliquem mais, procurem mais as soluções de conflito através das câmaras já existentes aqui na Paraíba e as câmaras que venham os assuntos mais complexos, que sejam para procurar a Câmara do Canadá. Temos a Câmara do Unip, que é uma referência, aqui temos muitas outras câmaras. Então, a entidade OAB tem essa preocupação de indicar as câmaras que prestem esse serviço de qualidade. E não qualquer câmara, como ele falou, que tem gente que usa o brasão, que é proibido. Então, a gente, como órgão, a gente tem que denunciar essas práticas, que, assim, não traz credibilidade para... Essas práticas não trazem credibilidade para a arbitragem e a gente perde por profissionais que agem dessa forma. Então, nosso objetivo é orientar os advogados a procurarem a arbitragem, para resolver, além de resolver mais rápido os processos, ganha tanto a sociedade, ganha o judiciário, porque desafoga o judiciário, e ganha o advogado, que tem o seu processo resolvido com mais celeridade. Então, eu agradeço a todos a atenção, agradeço a presença de todos. Então, fica aqui meu registro e agradecimento pelo convite e parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Eveline. Não tem nenhum inscrito dos convidados. E aí eu queria colocar aqui duas perguntas que foram feitas para Henrique. Uma, que recebi aqui no Instagram, é como é que as partes, como é que o árbitro é escolhido, né, que não vai trazer uma dúvida entre as partes, se aquele árbitro ele é idôneo ou não, se ele é isento ou não. É escolhido por alguém ou as partes escolhem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda se o árbitro não é permanente, como você falou, Henrique, e eu tenho uma causa, como e onde posso escolher um árbitro para decidir minha causa? São essas duas indagações, pode responder daí mesmo. Bem, eu agradeço a quem fez a formulação das questões e, inclusive, um elogio à modernização da participação democrática. Foram perguntas feitas pelo Instagram, pelo que você relatou. Ah, perfeito, perfeito. Então, muito importante isso, saber que também outros instrumentos estão sendo utilizados para aperfeiçoar esta audiência pública. Bem, a primeira pergunta é o procedimento de escolha dos árbitros, que é uma pergunta de cunho muito prático e muito importante. Primeiramente, em geral, as partes buscam o que eu mencionei, a arbitragem institucional, ou seja, elas buscam uma Câmara que solucionará aquele conflito. As câmaras têm uma lista de árbitros. Vocês podem acessar, por exemplo, o site do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o site da Camarb, que é uma câmara também muito usada para conflitos com o poder público, e lá vocês vão ver um link chamado Lista de Árbitros. Essa lista é formada por profissionais experientes, advogados e pessoas com outras formações, que são selecionados pela própria Câmara. Então, se você optar por uma arbitragem institucional, que é o recomendável, principalmente para uma arbitragem com poder público, você pode ter acesso à lista de árbitros e ao currículo de cada árbitro. E ali você vai poder ver. A minha causa, por exemplo, envolve um contrato de engenharia. Coincidentemente, eu tenho aqui um árbitro que, além de ser advogado, tem uma formação em engenharia civil. Esse aqui pode ser um árbitro mais adequado. Ou então a minha causa tem uma perspectiva mais societária, para abranger também um pouco mais o tema. Então, talvez um advogado com experiência na advocacia empresarial seja uma figura mais adequada. Enfim, em geral, as próprias câmaras têm uma lista de árbitros. E aí, já entrando na segunda pergunta, e aproveitando para concluir essa primeira, como escolher o árbitro para determinada causa se o árbitro não é permanente? Como eu disse, em geral, os currículos dos árbitros estão disponíveis nessas listas de árbitro. Se não for o caso, a lei brasileira é, inclusive, didática nesse aspecto. Poderá ser árbitro quem tem confiança das partes. Como eu disse, se quer uma formação jurídica ou um ensino superior, é exigido pela lei. Então, em tese, se for, por exemplo, uma arbitragem em uma causa muito específica, podem ser indicados árbitros que tenham a confiança das partes. Nos Estados Unidos, algo que não ocorre no Brasil por restrições da própria lei, é muito comum haver a chamada arbitragem religiosa. Ou seja, existe um conflito na comunidade religiosa e as partes convencionam que o árbitro delas, o juiz delas, será o ministro, o pastor, o reverendo, o líder daquela comunidade religiosa. Só para deixar claro que na arbitragem o que importa é as duas partes terem a confiança que aquela pessoa vai dar uma solução adequada ao seu conflito. No caso específico do Brasil e no caso específico do poder público, que é o tema da nossa audiência, caberá, portanto, aos advogados das empresas privadas e à Procuradoria-Geral do município de João Pessoa escolher corretamente os árbitros cuja formação mais contribua para a solução daquela questão litigiosa. Então, agradeço as perguntas e espero ter respondido. Tem mais uma pergunta aqui, e aí eu aproveito para registrar a presença também do vereador Carlão, que está aqui prestigiando a sessão da audiência pública. Chegou mais uma pergunta aqui também da casa, que diz: no momento em que houver um árbitro na ação, o juiz substituto ou titular vai poder interferir na ação? Excelente.
O Brasil valoriza a arbitragem de tal forma que todos os órgãos da justiça têm unanimemente a posição de que o juiz não pode interferir na arbitragem. Se o árbitro julgar de forma injusta para uma das partes, eu posso pedir para o juiz de direito revisar o mérito? Não. Existem momentos muito específicos e muito restritos em que o Poder Judiciário pode interferir em uma arbitragem. Por exemplo, se eu tenho uma causa urgente, se eu tenho a necessidade de uma liminar, e eu ainda não indiquei os árbitros, eu vou ao Poder Judiciário e de boa fé, como todos devem se comportar, indico, eu tenho uma cláusula de arbitragem, pretendo levar esta questão à arbitragem, porém, no momento, eu ainda não tenho árbitros. E aí pede-se, requer-se ao juiz que provisoriamente profira uma decisão liminar. O juiz profere a sua decisão. Quando, alguns meses depois, o árbitro aceitar a nomeação, ele passa a ser o juiz daquela causa. E ele pode reformar, manter ou revogar a decisão tomada pelo juiz. Sim, é verdade. O árbitro pode reformar a decisão provisória tomada pelo juiz. Esse é um dos pontos. O outro ponto é quando acontece algum tipo de violação ao direito de defesa no âmbito da arbitragem. É muito difícil acontecer isso, e o vereador Tiago, que é um agente, empreendedor, conhece bem o mercado, sabe que os agentes de mercado, as empresas, se orientam de forma racional, orientam-se para escolher sempre opções mais viáveis, opções racionalmente adequadas para a economia. E no caso da arbitragem, como eu não tenho um mercado, existe um mercado também que fiscaliza os árbitros diretamente. Então, é muito difícil, por exemplo, que um árbitro viole o direito de defesa de uma das partes, porque se ele cometer isso, o mercado inteiro vai acabar sabendo que aquele árbitro não sabe conduzir um procedimento. Então, ele nunca mais será indicado como árbitro. Existe um aspecto econômico aí muito interessante. Então, em geral, os árbitros acolhem as alegações das partes, sempre dão a oportunidade das partes influenciarem na decisão. Mas se acontecer, numa hipótese remota, de um árbitro não deixar uma parte se manifestar sobre um documento, por exemplo, e julgar a causa contrariamente àquela parte, se houver uma violação clara do direito de defesa, essa é uma das hipóteses muito restritas em que o juiz pode anular a sentença do árbitro. E, na maioria das vezes, na verdade, o juiz, quando anula uma sentença arbitral, ele não julga o mérito. Também tem esse aspecto. O juiz não vai substituir a vontade das partes. Se, por exemplo, o árbitro tinha 2 pedidos para apreciar, o pedido A e o pedido B, e ele apenas julga o pedido A parte vai ao Poder Judiciário dizer, olha, essa sentença é nula, o árbitro não julgou totalmente o processo. Vocês acham que o juiz vai julgar, então? Não. Ele vai julgar procedente e vai mandar para o árbitro julgar novamente aquela questão. Então, percebam que a arbitragem no Brasil se desenvolveu como um sistema muito independente e muito respeitável. É realmente um grau de civilização alcançado nesse aspecto, porque permite que as partes possam se manifestar livremente, desenvolver o seu procedimento de forma adequada. Pergunta? Tem uma pergunta também do plenário. Aperta, por favor, esse botãozinho aí que tem embaixo do microfone. Isso aí. Pode apertar. Apertou? Só aperta e solta. Só no plenário, por favor. Oi. Bom dia, eu me chamo Luciana. Com relação à decisão do árbitro, assim como no processo judicial, ela cabe recurso? Ou, por algum motivo, as partes não entraram no consenso, o árbitro foi lá, decidiu, e vamos supor, eu sou uma parte e eu não estou satisfeita com a decisão. Eu poderia, de alguma forma, recorrer dessa decisão, como no processo judicial, desculpa. Obrigada. Com a palavra, pode responder. Bem, Luciana, bom dia, obrigado pela pergunta. Em regra, não existe recurso na arbitragem. E essa, na verdade, é uma das razões porque ela é mais célere, ela é mais rápida
que o Poder Judiciário. Todos nós sabemos que existem vários recursos disponíveis, talvez o Brasil seja o país que mais possui recursos disponíveis para as partes, e isso torna os procedimentos eternos, praticamente, especialmente aqueles em que o poder público atua. Na arbitragem, em regra, não existe recurso. Academicamente, eu poderia lhe dizer, só para não dar uma resposta errada, que as partes, se quiserem, podem criar a figura do recurso. Mas a lei não exige, e na prática brasileira não se usa recurso, porque a vantagem é exatamente ter uma decisão mais rápida. Para evitar um possível equívoco, porque o árbitro é um ser humano, a solução que se tem é indicar painéis com 3 árbitros. Então, se um dos árbitros, por exemplo, tiver uma dúvida, ele pode conversar com os outros árbitros e assim os 3 chegarão a um consenso. Embora o recurso não seja comum na arbitragem, o mais comum é você ter 3 árbitros. Então, talvez a sua preocupação de evitar injustiças seja solucionada pelo fato de que você tem um colegiado. E isso, psicologicamente, é até mais confortável para as partes. Não, se essa decisão foi desfavorável a mim, ao menos ela foi tomada por 3 pessoas. Então, de fato, existiu aqui um debate. Tem uma pergunta aqui, Eveline. Colega da comissão, Arthur Gadelha, perguntando: a administração está obrigada a seguir a lei de licitação na hora de contratar o Instituto da Arbitragem? Quer já ouvir as outras perguntas? Então, se ela é obrigada a seguir a lei de licitações, a 8666, Adailton, pode... Eu não, de antemão, eu peço desculpas se foi contemplado já na sua exposição, mas eu não vi e estou com essa dúvida, não queria sair com ela. É possível, uma decisão judicial, uma cautelar, sobrestar uma reunião de conciliação? Por qualquer razão, uma das partes ou um terceiro que se julgar prejudicado, ele poderia recorrer à justiça para cancelar ou suspender uma conciliação? Carlinhos. Bom dia, parabenizar, Tiago, pela iniciativa, que é um avanço na nossa justiça. E a pergunta é o seguinte, professor: no caso da Câmara Arbitral, tem várias pessoas e já nomeadas nessa Câmara, um exemplo. As partes, elas têm que entrar em comum acordo na indicação dos 3, fechado isso num comum acordo, ou só já determinado aquelas pessoas que vão trabalhar na Câmara para julgar o assunto? Quero aí passar a palavra para Henrique e dizer que estou muito feliz de terem vindo essas perguntas via redes sociais. Inclusive, a gente já falou disso aqui, que o hacker, Lab Hacker da Câmara dos Deputados tem uma ferramenta que já protocolamos aqui para ter as audiências interativas, que as pessoas que não possam estar aqui, que elas estejam não nas minhas redes sociais ou nas de Eveline, mas realmente na audiência interativa, vereador Carlão. Eles se fazem presentes, fazendo essas perguntas e participando da audiência. Então, é uma forma... A gente está meio que hackeando aí o sistema, mas eu fico muito feliz e agradecer a quem está nos assistindo. Com a palavra. Bem, primeiramente, queria até cumprimentar também o vereador Carlão, que chegou, que está presente, agradecer a atenção ao tema da audiência. Agradecer a Eveline e também o colega Arthur pelo envio da pergunta. Minha posição é no sentido de que se trata de um serviço extremamente especializado. Então, a licitação existe para valorizar o princípio da moralidade, o princípio da eficiência. E, no caso específico das câmaras de arbitragem, o serviço é de tal forma específico, de tal forma especializado, que a posição é que não seria necessário. Para, por outro lado, equilibrar a necessidade de respeito à moralidade, à eficiência, à transparência e aos outros princípios da administração pública, a solução é ter um cadastro prévio dessas câmaras de arbitragem. Mas, no caso específico do procedimento de arbitragem, quando o município de João Pessoa assinar um contrato como empresa privada, eles, desde já, podem
eleger a Câmara que fará a administração. É a mesma hipótese, assim, não é a mesma, mas é uma hipótese por analogia, quando o município de João Pessoa precisa de um serviço específico, aquele serviço especializado. A doutrina do direito administrativo é pacífica no sentido de que serviços especializados não exigem dispensam a licitação. No caso específico a pergunta do senhor Adailton, se é possível haver uma medida cautelar, uma medida de urgência do Poder Judiciário para que haja a suspensão, o sobrestamento de uma reunião, de um procedimento de arbitragem. Na verdade, não. Se houver um problema na arbitragem, ela só poderá ser anulada posteriormente. Quem tem a competência para dizer se cabe ou não a arbitragem é o próprio árbitro. Então, o juiz, durante a arbitragem, não pode interferir no curso daquele procedimento. Se, ao final da arbitragem, depois que o árbitro entregar a sentença, houver alguma violação a um direito da parte, aí sim ele pode ser declarada a nulidade daquele procedimento, daquela sentença. E, por fim, a pergunta de Carlos, em relação à indicação. O que acontece, assim, pode até ser uma opção legislativa do município de João Pessoa, ter preferencialmente 3 árbitros. Porque o que acontece na prática? O município indicaria um árbitro, a empresa privada indicaria outro árbitro, e essas 2 pessoas escolheriam um terceiro árbitro para ser o presidente, uma pessoa que esses 2 árbitros tenham confiança. Quando o município de João Pessoa indica o seu árbitro, esse árbitro tem o chamado dever de revelação. Ele tem que dizer, olha, eu tenho disponibilidade de tempo para aceitar ser árbitro, para aceitar este encargo, mas eu queria revelar que 20 anos atrás eu fui, eu trabalhei em determinada causa contra o município. Só para dar um exemplo, assim, ele pode ser visto como parcial. A outra parte tem o direito de impugnar a indicação desse árbitro, certo? Então, em resumo, cada parte indica o seu árbitro, mas a outra parte tem o direito de impugnar o árbitro da outra, se houver, evidentemente, algum motivo para tal. Lembrando que os próprios árbitros se sentem no dever de revelar, às vezes, os mínimos detalhes, só mesmo para evitar qualquer tipo de alegação futura de parcialidade. De fato, é uma comunidade, a comunidade de árbitros é feita de profissionais muito respeitados. Bom, queria agradecer a participação de todos aqui presentes, que fizeram perguntas, que estão nos assistindo, e até fazer uma explicação que esta audiência é o debate sobre a arbitragem no âmbito do poder público. Porque eu recebi aqui uma mensagem discordando de uma colocação sua de ter que ter uma lista para que o indivíduo ou a empresa escolha uma lista que o Estado fez, e discordando de que o Estado entre nisso. E, realmente, eu sei muito bem que não é a sua visão de que o Estado regulamente a arbitragem privada, né? E também é a minha. E o liberalismo ele prega isso, e a gente sabe muito bem que a gente não quer o Estado interferindo nisso. Agora, quando a causa é com o poder público, com a coisa pública, aí sim, aí eu concordo, e acho que foi dessa forma, se não for, me corrija, que você se colocou, e é assim que está sendo feito no Rio de Janeiro, se não me engano, nos outros locais também, em Minas, que o Estado ele escolhe na verdade, algumas câmaras se candidatam a isso, e eles permitem que estejam naquela listagem de possíveis árbitros, possíveis câmaras de arbitragem, e ali somente a outra parte, a empresa ou o indivíduo, ela pode escolher sem o Estado dizer se aceita ou não, correto? Exato. E aí, só que em casos que não são com a coisa pública, aí não tem, ao meu ver, e acredito que não tenha nenhuma regulamentação hoje no país que diga que tem que ter a interferência do Estado, isso aí é completamente divergente do que está acontecendo na arbitragem no campo, na área privada. No campo público, aí tem essa questão que realmente tem que obedecer essa regulamentação, porque não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro que está sendo julgado. E aí tem que ter uma regulamentação e fiscalização nesse sentido. Então, pessoal, não havendo mais colocações, eu fico muito feliz com esse debate, com essa participação. Acho que aqui a gente dá mais um passo para que João Pessoa possa
possa entrar nesse mapa, né, não somente como as universidades que já são bastante conhecidas mundialmente, as nossas, a Unip, acho que o UFPB tem pessoas também e outras faculdades que estão implementando isso aí, e é um caminho sem volta. O futuro do trabalho também está esperando a arbitragem substituir algumas coisas, porém não substituir o trabalho do magistrado, mas otimizar o trabalho para o cidadão, para a sociedade, que acho que isso é que é soberano. A sociedade que tem que receber essa melhora no seu dia a dia e para a gente mudar o mundo, como eu vi aqui em alguns artigos, que a arbitragem também pode mudar dessa forma, quando a gente muda o mundo de uma pessoa. Então, agradecer a presença de todos, encaminhar que, a partir dessa audiência, a gente vai começar a construir o projeto, né, vai ser uma indicação de projeto, mas a gente vai enviar a minuta para a Procuradoria, então, quem quiser aqui dar sugestões, participar, os alunos, quem está nos assistindo, enviar mensagens aqui via Instagram, através do Projampa, enfim, para a Câmara. Vamos construir isso junto, porque fica mais bacana quando a gente constrói com todo mundo. Agradecer a presença de todos, da OAB, Henrique e todos que estão aqui presentes. Dou por encerrada a presente audiência pública e um bom final de semana a todos. Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar manchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil.